Uma boa noite a todos. Solicitamos que ocupem os seus lugares para o início da nossa cerimônia. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iniciamos neste momento a reunião especial alusiva aos 60 anos do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. O requerimento é de autoria do vereador Braulio Lara, ouvidor desta casa. Informamos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião especial, anunciamos a entrada neste plenário do presidente desta casa, vereador Gabriel Souza Marques de Azevedo, do ouvidor, vereador Braulio Lara, e da secretária-geral, vereadora Marcela Trópia. Senhoras e senhores, anunciamos agora a entrada do reitor do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, Rafael Cicarini Nunes. Anunciamos também desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tiago Gomes de Carvalho. Sócio fundador e presidente da Ânima Educação, Marcelo Batistella Bueno. Sócio fundador da Ânima Educação, Maurício Escobar. E o fundador da Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura, Francisco José Fogaça. Para dar início a esta solenidade, o presidente desta casa, vereador Gabriel Souza Marques de Azevedo. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, eu declaro aberta essa reunião especial e eu passo a presidência dessa solenidade para o vereador Braulio Lara, ouvidor desta casa e autor do requerimento que deu origem a essa reunião especial. Por favor, Braulio. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirem o hino nacional brasileiro. Eu olho para lá, que tem uma bandeira lá também. Então tem
Convidamos a todos que se assentem. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, presidente da Faculdade Milton Campos e procurador jurídico da Ânima Educação. Professor Durval Luiz de Andrade, fundador da Fundac. Professor José Ribeiro de Moura, fundador da Fundac. E professor Wellington José da Cunha, fundador da Fundac. Assistiremos agora ao vídeo 60 anos de história com orgulho de transformar o futuro. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Campus Buritis. Meu nome é Pedro Coutinho, diretor do campus, e hoje iremos apresentar o UniBH para vocês. O UniBH está completando em 2024 60 anos de existência dedicada à transformação da vida das pessoas através da educação. Lucas, nosso gerente, irá fazer as honras da casa para vocês. Claro, Pedro. Não é muito difícil dizer que esse é um dos campos mais charmosos do Brasil, né? E além dessa arquitetura única, é um espaço pensado para os bons encontros, para as novas ideias e, claro, conhecimento. A gente oferece aos nossos alunos um ambiente de aprendizagem incrível, onde eles podem desenvolver as suas habilidades e competências. Por aqui temos mais de 80 salas de aula, 50 laboratórios, uma ampla biblioteca e outros espaços únicos. Vamos conhecer? Temos atendimento nas áreas de medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição e naturologia. Aqui, na Clínica Integrada da Saúde, os nossos alunos podem colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Só no ano de 2023 foram mais de 13 mil atendimentos aqui na clínica. E agora a gente vai conhecer outro local aqui no campus que os estudantes amam, especialmente os de medicina. Vem ver. O Centro de Simulação Médica é um laboratório super equipado que permite que nossos alunos possam praticar procedimentos em um ambiente seguro e controlado. Os nossos laboratórios são equipados com tecnologia de última geração, que permite aos nossos alunos vivenciar situações reais. A simulação é uma forma de aprendizagem ativa que estimula os alunos a pensar criticamente e tomar decisões. Ela é responsável pela formação de médicos seguros e competentes. E não é só sobre cuidar de pessoas que aprendemos aqui no UniBH. Nós valorizamos o meio ambiente e os animais são muito importantes para a gente. O Hospital Veterinário do UniBH é uma referência de atendimento de animais de pequeno e grande porte. E é um privilégio ter um espaço como esse aqui no campus. Aqui nós prestamos serviço de diagnóstico, clínica médica, cirurgia e internação. Somente em 2023 foram mais de 2 mil atendimentos ao grande público. A nossa estrutura de sala de aula também é incrível. Venha ver. E aí, professores, está acontecendo uma aula de direito aqui? Mais do que uma aula, professora, estamos construindo conhecimento. Aqui, os nossos alunos têm voz. No Design Lab, a gente transforma ideias em realidade. Aqui materializamos as avaliações A3 e os projetos de extensão. O Design Lab é o laboratório das nossas ideias, da inovação e da tecnologia. Aqui colocamos a mão na massa. E por falar em colocar a mão na massa, aqui na Cacau, os alunos de comunicação, fotografia e música se divertem. Aqui a gente reúne a galera, aprende na prática e solta a criatividade. É o trampolim para lançar nossos projetos para o mundo. E a Mari? A sala dos professores é o nosso refúgio. A gente projetou isso aqui juntos e é um espaço para a gente comemorar aniversário, planejar nossas aulas, fazer os nossos projetos e, é claro, não pode faltar o cafezinho. UniBH, muito mais que uma instituição, uma comunidade unida, apaixonada por conhecimento e comprometida com o futuro. Convidamos para suas palavras o fundador da Fundac, Francisco José Fogaça.
Wagner. Okay. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os membros da mesa, muito queridos, né? Pessoas importantes. Estou vendo ali o professor Tiago, meu colega no UniBH como professor, hoje desembargador, né? Bom, o resto eu vou falar depois ao longo do meu discurso, né? O presidente da casa também, o vereador Gabriel, o vereador que apresentou o regimento para esse evento, o nosso querido Braulio Lara, que foi ainda muito jovem, competente e responsável, funcionário da Fundac no passado, né? E presidente da Ânima, professor Marcelo, nosso reitor, querido reitor do UniBH. Bom, enfim, todas as pessoas aqui que estão na mesa. Eu gostaria de começar a minha fala lembrando do lema da antiga FAFBH e, logo em seguida, UniBH, a marca da educação. Era esse o lema da propaganda FAFBH, a marca da educação. UniBH, a marca da educação. Essa palavra, né, educação, estou me lembrando aqui da etimologia do latim, ex é para fora, e ducere é conduzir, conduzir para fora, ou seja, conduzir as potencialidades humanas para fora, para interagir com a sociedade. O Durval deve estar lembrando lá das aulas de latim que teve comigo no seminário de Andrelândia, com o Frei André, né? Lembrando dessas explicações que hoje a gente pode dar através do conhecimento, né, do latim. Foram 8 longos anos de latim com aula todos os dias, imagina como é que era, né? Então, a FAFBH e depois UniBH, ela se tornou conhecida pela tradição na educação. Quando a gente fala tradição, a gente pensa nos professores, por exemplo, Mário de Oliveira, um nome nacional e até internacional, foi professor visitante nos Estados Unidos, de matemática, o FMG, etc. E são esses professores, Mário de Oliveira e outros professores de outras áreas, que fundaram a FAFBH, UniBH. Eram professores da UFMG, professores do IMACO, professor do Estadual Central, etc., que eram tradicionalmente grandes instituições, referência na área de educação aqui em Belo Horizonte. Agora, partindo, né, desse lema inicial, a marca da educação, dando sequência a essa marca que se fixou, surgiu um grupo de jovens. Imagina esses jovens, 15 anos atrás, quão mais jovens eles eram, né? E jovens competentes, responsáveis, né? Profissionalmente preparados para transformar o país pela educação. O lema, não é, do UniBH hoje, transformar o país pela educação. Então, eu penso numa marca tradicionalmente constituída, utilizada no tempo para a transformação do país, para a transformação da sociedade. E, realmente, vamos dizer, se a gente pensar, né, na sequência temporal, né, é uma sequência que foi, vamos dizer, muito bem aproveitada, né, e constituída, né?
Então, esses jovens competentes, empreendedores, idealistas, como os fundadores, né, da antiga FAF-BH. E eles conservam a marca da educação, né? Em função da transformação, da modernização, adaptação da educação aos novos tempos. Então, essa transição, Fundac, FAF, UniBH, e agora, sob a responsabilidade da Ânima, aí, mais uma vez, vem um latim, né? Ânima significa alma e significa força vital. Aí eu me lembro do filósofo Ortega y Gasset, né, que escreveu sobre a razão vital. Então, essa força vital, conduzida por uma razão vital, é que, naturalmente, faz brilhar, faz desenvolver o nosso UniBH para o futuro, né, da nossa sociedade. E hoje nós temos pessoas espalhadas por Minas, Brasil e pelo mundo. Então, parabéns nesses 60 anos por todas as pessoas que participaram e participam dessa maravilhosa história. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença de Gabriel Luiz de Souza, secretário-geral do Diretório Central dos Estudantes DCE. Ouviremos neste momento o sócio fundador da Ânima Educação, Maurício Escobar. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro quero saudar aqui o presidente dessa casa, o vereador Gabriel, nosso professor, né? Vereador Braulio Lara, presidente dessa sessão, também vereador aqui da casa, também professor do UniBH, a vereadora Marcela Trópia, secretária-geral dessa casa, meu colega, magnífico reitor, Rafael Sicarini Nunes, desembargador do Tribunal de Justiça, professor Tiago também, professor decano do nosso direito aqui no UniBH, meu sócio, colega de jornada de vida, Marcelo Bueno, e, claro, vocês já ouviram aqui, professor, fundador da Fundac, professor Fogaça, né? Queria saudar também, estou de olho aqui de cima do púlpito, consigo ver a nossa comunidade bem representada, né? Vejo alunos, vejo professores, vejo colaboradores do UniBH e das instituições da Ânima, também parceiras aqui em Belo Horizonte, a UNA, a Milton Campos, a FASÉ, né? Pessoas que passaram pelas nossas fileiras e comunidade acadêmica, que hoje já não estão mais, parceiros das instituições de ensino da Ânima aqui. É uma honra e um privilégio poder me dirigir rapidamente, espero falar breve, porque tem bastante gente aqui para homenagear o UniBH e eu só quero ser mais uma voz para dizer duas coisas. Primeiro, acho que essa semana é uma semana muito especial, uma semana em que a gente está aqui celebrando várias vezes os 60 anos do UniBH, celebrando essa história maravilhosa que o professor Fogaça rapidamente contou, mas que, no fundo, é também a história, né, a história da educação. Ela reflete um pouco a história da educação, obviamente aqui na cidade, no estado e, obviamente, no país, né? É uma história linda
que ontem, aqueles que não puderam acompanhar, ontem se materializou num encontro de ex-alunos, especificamente alunos de jornalismo, que foi um encontro muito, muito emocionante, muito, muito especial, porque marcou o poder de uma comunidade, né? Marcou o poder e, de fato, o impacto, a gente conseguiu perceber um pouco do impacto que uma universidade deve causar para aquele lugar que ela escolheu estar, né? O UniBH escolheu estar aqui na cidade, e o impacto do UniBH na cidade não é feito pela presença pura e simples de um prédio, de um campus, mas ele é feito do que as experiências que ali forem vivenciadas por professores, por alunos, o que aquilo vai gerar de ação real na nossa sociedade, de ação de mudança, e isso ficou muito perceptível nessa sequência de eventos que a gente está vivendo, celebrando os 60 anos da nossa instituição. O segundo recado que eu queria dar é que eu vejo a educação como uma relação que tem uma base muito forte na confiança. E a história, pelo menos a história não só que eu participei nos últimos 15 anos, mas a história tal qual eu pude aprender com os fundadores, os conselheiros do UniBH, né, da Fundac, e com todos vocês, né, comunidade que eu convivo, a história do Uni e a história da Ânima, né, nesses últimos 21 anos, ela é 100% lastreada na confiança, assim como é a relação da educação. A educação, na sua essência, é uma troca, uma confiança que reúne um mestre, um aprendiz, e que disso produz algo muito especial, que é o aprendizado, né? Um aprendizado como uma experiência que gera, como a gente fala, uma experiência que gera uma performance melhorada. E é sobre essas relações de confiança que a nossa história se construiu. A confiança de cada um dos alunos, de escolher, né? Escolher uma casa como o UniBH, escolher uma instituição de ensino para ela ajudar ao aluno a criar e construir o seu projeto de vida, de carreira e de futuro, né? A confiança que cada professor e cada colaborador traz o seu melhor talento para ajudar os alunos, né? E criar essa relação íntima de afeto e de confiança que existe entre professor e aluno, né? A confiança que a Fundac teve ao escolher a Ânima para continuar a história do Uni, né, para seguir esse legado e para fazer com que o impacto desta comunidade se potencializasse, né? A confiança que a gente encontrou de cada pessoa que faz acontecer o campus, que faz acontecer a vida da nossa universidade a cada dia, a cada ação, a cada aula, né? No fim, uma universidade ela é construída a partir disso, a partir dessa base sólida. E é só isso que pode justificar 60 anos de história. 60 anos de história que hoje a gente celebra e agradece ao professor Braulio, também pela confiança e pela homenagem, ao qual sou imensamente grato, né? Para celebrar aqui uma marca, a marca da educação, que permanece viva, que permanece sendo a escolha de muitos de vocês para ser um lugar onde a gente desenvolve todos os nossos talentos, a nossa vida profissional e, quem sabe, a transformação desse lugar, né, da cidade, do país onde a gente mora, no lugar que a gente sempre sonhou. Muito obrigado pela homenagem, muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado.
Para sua mensagem, convidamos a secretária-geral desta Casa, vereadora Marcela Trópia. Abaixar um pouco o microfone, né, gente? Esqueci minhas notas. Boa noite a todos. Cumprimentar nosso presidente e colega Gabriel Azevedo. Cumprimentar também meu colega de bancada e meu líder, Braulio Lara. Cumprimentar aqui o reitor do Centro Universitário UniBH aqui de Belo Horizonte, Rafael Sicarini. Cumprimentar o desembargador do Tribunal de Justiça, Tiago Gomes de Carvalho. O sócio fundador e presidente da Ânima Educação, Marcelo Batistella Bueno. Maurício Escobar, também sócio fundador da Ânima Educação, e cumprimentar Francisco José Fogaça, fundador da Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura. Bom, pessoal, muito bom ver essa casa cheia, com tantos jovens, assim como eu, a vereadora mais jovem aqui dessa casa. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Trópia, sou especialista em políticas públicas e atualmente sou secretária-geral aqui da Câmara. Preparei um discurso muito breve aqui para vocês, porque eu me sinto muito inspirada de vê-los todos aqui, porque eu comecei muito jovem na política. Aos 15, 16 anos, comecei no Grêmio Estudantil do Colégio Magnum, descobri a política por lá e fui me apaixonando. E só tive a oportunidade de estudar, primeiro no Promove, depois no Magnum, porque sou filha de mãe professora, aposto que tem aluno da professora Lourdinha de português aqui, e eu só tive a oportunidade de estudar nessas boas escolas porque eu era uma aluna bolsista. Então, eu descobri muito cedo o valor da educação para a transformação de um ser humano. E eu disputei a minha primeira eleição aos 22 anos e perdi. Aliás, o Braulio estava lá comigo e, felizmente, ganhamos juntos na hora certa. Eu tinha pouca idade, pouco recurso para disputar aquela eleição e talvez pouca experiência. E, em 2020, disputei novamente, com a confiança de 10.741 pessoas, eu pude me tornar vereadora aqui nessa casa. E, quando eu cheguei na Câmara, eu tinha uma série de missões para enfrentar. A primeira delas, e a mais urgente, era a reabertura das escolas. Para quem não se lembra, nós tomamos posse dessa legislatura em 2021, as escolas estavam fechadas, muitos de vocês aqui estavam tendo aulas remotas. Um martírio para professores e alunos ficar atrás daquela tela por horas e horas. E o nosso dever era fiscalizar, fazer audiências públicas, mostrar que os protocolos eram seguros e que a gente precisava garantir a reabertura para não ter um gap educacional muito mais sério do que o Brasil já tem. E eu fiz isso demais. Foram mais de 50 escolas visitadas, foi a audiência pública mais cheia dessa Câmara Municipal, com mais de 28, 29 vereadores na época, e a gente só conseguiu a reabertura definitiva quando o Ministério Público acatou a nossa ação civil pública pela reabertura, em fevereiro de 2022. Outra missão era que, quando as escolas fossem reabertas, especialmente as escolas públicas, que esses alunos voltassem para a sala de aula. A evasão já era um problema em Belo Horizonte, e, pesquisando e entendendo melhor esse fenômeno no pós-pandemia, a gente percebeu que problemas de visão era algo que faria esses alunos talvez voltarem, mas não permanecerem na escola. Dos alunos que evadem, 20% evadem, 23% evadem por problemas de visão. E foi aí que o nosso mandato trouxe um encaminhamento também para mais de 100 mil alunos dessa cidade, de escola pública municipal, poderem fazer exame de vista gratuitos, dentro das escolas e com óculos assegurado depois. Foram emendas do mandato, R$1.200.000, que hoje atingem também alunos das escolas estaduais de Minas com o projeto Miguelim, que o secretário Igor acolheu como uma expansão da ideia que começou no nosso mandato. E também eu tinha uma outra missão, desenvolver esses jovens, porque eu não vou estar aqui para sempre, eu nem quero estar aqui para sempre. E eu espero que outros jovens, assim como a Marcela, que participou do Parlamento Jovem aos 16 anos, que foi para uma juventude partidária, super novinha, que foi a Marcelinha da juventude, e hoje é a secretária Marcela, pudessem ocupar esse espaço quando eu decidi sair daqui.
E, para isso, eu criei um programa de liderança dentro do mandato, até para poder devolver um pouco do que os jovens tão engajados fizeram pela minha campanha lá atrás e pelas minhas outras atuações na política. E esse programa de liderança, ele já está na sua 4ª edição, foi inspirado no programa num curso de liderança da Fundação Estudar, do qual eu faço parte. E o meu objetivo é mostrar para esses jovens que eles podem ter uma carreira transformadora, uma trajetória de muito impacto e que eles podem sonhar grande, ainda que às vezes seja mais confortável sonhar pequeno. Nesse programa a gente trabalha o valor do sonho grande, do protagonismo, do legado, da integridade, do conhecimento aplicado e também da execução. São 7 valores do líder transformador. E eu quero fazer um convite para todos os jovens que estão aqui hoje, porque o programa está com inscrições abertas até o dia 21 de junho. Basta acessar o @MarcelaTropia, que tem todas as informações lá. E vai ser um prazer poder ensinar para vocês, compartilhar o meu conhecimento nesses valores, mas também aprender com as experiências de carreira e as dúvidas de vocês, para que vocês tenham trajetórias ainda mais inspiradoras. Eu sei o quanto que a educação fez diferença na minha vida, eu sei o quanto o UniBH faz diferença na cidade de Belo Horizonte. E, por isso, eu quero parabenizar vocês pelos 60 anos, quero agradecer pelos serviços prestados. Eu, como filha de mãe professora, sei o quanto a educação tem o poder de transformar as decisões e a trajetória de um ser humano. E eu quero aqui agradecer aos alunos, aos professores, à UniBH por conseguir juntar profissionais acima da média, professores, profissionais, comunidade escolar, e trazer esse impacto para criar uma Belo Horizonte cada vez melhor e uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença de Gabriel Duarte, presidente do Diretório Central dos Estudantes DCE. Senhoras e senhores, passamos a entrega do certificado destinado ao Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Neste momento, o vereador Braulio Lara, acompanhado da vereadora Marcela Tropia, procederão com a entrega da honraria ao reitor Rafael Sicarini Nunes. O certificado contém os seguintes dizeres: Câmara Municipal de Belo Horizonte. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, por deliberação de seus membros e indicação do vereador Braulio Lara, celebra reunião especial alusiva em reconhecimento e congratulações pelos 60 anos do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, por sua destacada atuação em favor do interesse coletivo. Belo Horizonte, 5 de junho de 2024, vereador Braulio Lara. E agora convidamos para suas palavras o reitor do UniBH, Rafael Sicarini Nunes. Boa noite. Boa noite a todos, todas. É um grande prazer estar aqui. Queria agradecer, mais que um prazer, uma honra, né, e uma alegria. O vereador Gabriel Souza Marques Azevedo, Gabriel, presidente dessa casa, professor Gabriel, muito obrigado. Cadê o Gabriel? Eu tenho o óculos, o Gabriel não está ali, não.
mas obrigado, de qualquer maneira. Vereador Braulio Lara, nosso professor, atuante no bairro Buritis, que é onde a gente está, o nosso campus, modéstia à parte, que está lindo, né, professora Elizabeth? E obrigado, Braulio. Obrigado pela proposição, obrigado pela parceria de sempre, na sala de aula, fora e agora aqui nessa Casa Legislativa tão nobre. Vereadora Marcela Tropper, secretária-geral dessa casa, que fez um belo pronunciamento agora, inspirador, cujo projeto tem muita convergência com a nossa visão da educação, de como é que a gente está pensando. Aqui a gente está numa sessão que, obviamente, honra, né, procura honrar os 60 anos da instituição, professor Fogaça, mas que a gente, ao mesmo tempo, olhe para frente, né? Que é com essa casa simboliza a cidade, a população dessa cidade, e é um convite, é um gesto de homenagem ao passado e sua tradição e a força do que aconteceu, mas é um convite à cidade para a construção do futuro, né? É um pouco sobre isso também. Isso tem a ver com o que aconteceu ontem no campus, onde a gente fez aquela homenagem da qual eu vou falar um pouco mais. Obrigado, vereadora. Desembargador Tiago Gomes de Carvalho, professor nosso também, muito obrigado pela presença, pela deferência, pela parceria também, sempre firme, em diversas frentes e em sala de aula, que é nosso lugar na essência, né? Eu, como também um professor, te agradeço aí pela presença. Marcelo Batistella Bueno e Maurício Escobar, fundadores. O Marcelo, além de sócio fundador, é presidente da Anima Educação, e o Maurício Escobar, o nosso conselheiro, e também sócio fundador da Anima Educação. O Maurício falou, agora eu tenho feito isso aqui, preciso dizer de coração o quanto, como indivíduo, é uma honra muito grande poder ter esse lugar, né, que eu tenho hoje, que qualquer educador realmente se sente lisonjeado por poder estar essa posição do reitor, que tem toda uma força, uma simbologia, mas que carrega consigo uma responsabilidade e um dever muito grandes. Vocês me confiaram essa honra em 2017 e eu sou muito grato a isso, tá? E procuro sempre, dentro das limitações, honrar essa tarefa, e hoje não queria deixar de, mais uma vez, agradecer. E professor Fogaça, professor também profundamente... professor Fogaça, a gente falava disso, fundador do UniBH, presidente da Fundac, um educador de alma, de essência, né? Falou aqui, vocês viram pelo pronunciamento, a profundidade do professor Fogaça, o quantas gerações. Ontem a gente estava homenageando, a gente fez um gesto que ao pensar assim nas várias possibilidades de homenagem e aos cursos, a UniBH tem vários cursos nos quais ele é tradicional, onde ele tem raízes muito fortes. A gente poderia falar das licenciaturas, né, professor Wellington? As licenciaturas que estão ligadas ao início do UniBH. Eu sou um licenciado, eu sou historiador, não, eu sou um professor, né, licenciado em História. Então, sou um colega das licenciaturas, e a gente mantém licenciaturas até hoje, no momento em que a gente precisa, como país, como cidade, a gente precisa repensar e precisa fortalecer juntos. A Anima sozinha não dá conta de fazer isso, mas é nosso papel propor. A gente precisa olhar com profundidade e urgência para as nossas licenciaturas. E o UniBH começa dessa forma. E aí, entre as possibilidades, a gente escolheu o curso de jornalismo, e, como foi dito aqui, e todo mundo de Belo Horizonte vai reconhecer isso sem nenhum tipo de modéstia, o curso de jornalismo do UniBH fez história e faz nessa cidade. E a gente escolheu alguns deles, muito difícil escolher, foram mais de 30, e acaba, para simbolizar, a partir desse curso, a diferença que o nosso egresso e que essa instituição faz na história de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. A gente fica... E aí, a gente tem uma série de símbolos implícitos ali, professor João Batista, professor Humberto, que honra aqui, está na primeira fileira aqui, do professor João Batista, que é presidente da Milton Campos, além de nosso procurador-geral da Anima, do diretor jurídico Humberto,
Aproveitando aqui também, homenageando duas mulheres incríveis, Kátia Gonzalez e Beth, também fundadores. De certa maneira, vocês estavam desde o dia 1, né? De certa maneira, não, estavam desde o dia 1. Então, vocês são duas mulheres luminares aí, e que precisam ser, nesse momento, simbolizar todas também que fizeram a história dessa instituição e da Ânima, né? Complementando aqui a mesa que está à minha vista, como uma forma de homenagear a todos, não vou falar de todo mundo, eventualmente de alguns aqui que a gente vai cruzando o olho. Pedro Coutinho, diretor do UniBH hoje. Através do Pedro Coutinho, eu queria agradecer a coordenadora Marília, quando eu estou vendo, professora, estou vendo uma série de professores, educadores, coordenadores, e aí tem um trabalho de base para a gente chegar até aqui e isso funcionar bem, o evento de ontem funcionar bem, para o pessoal do marketing. Então, através do Pedro Coutinho, eu queria agradecer a todos os que trouxeram este evento, esse plenário luminoso. Queria agradecer aos alunos ali também em cima, né? Olhar aqui e ver os alunos, no final das contas, nós estamos falando aqui de tudo que a gente faz é para vocês. E vocês estão aqui representando a todos eles que nesses 60 anos e que hoje ainda seguem fazendo história. Obrigado aí pela presença. E eu dizia dos símbolos. O jornalista é uma figura muito importante na polis. Se a gente retomar, e a gente precisa retomar, Humberto, na profundidade, alguns conceitos que a gente acha que estão... O vereador Gabriel. Agora está aqui, o vereador Gabriel. Perfeito. Professor também nosso, com muito orgulho. E uma pessoa que reflete, para além da sua atividade parlamentar, que já é em si uma de representação óbvia, alguém que gosta de refletir também as questões da cidade, as questões da polis, as questões da arquitetura, falávamos disso, alguém que conhece muito Belo Horizonte. E o jornalista, voltando, é uma figura decisiva na democracia, né? Como professor, como o advogado, né, que estão simbolizados aqui, são figuras a partir das quais uma comunidade de verdade, né, onde se tem a diversidade, onde se tem o bom conflito de ideias, e a gente está aqui numa casa, eu não queria deixar de ressaltar isso, e agradecendo aqui à Câmara, que precisa também ter seu valor retomado na sua profundidade, né, a representação legislativa. A gente toma como dado algumas coisas que muita gente batalhou para estarmos aqui. Talvez o maior símbolo, óbvio, mas necessário de ser citado, falávamos disso na nossa homenagem na Assembleia Legislativa, o Montesquieu, ao fazer o belíssimo e paradigmático Espírito das Leis, não publicou esse livro e tem hoje a importância que tem de ser fundante dessa estruturação, essa forma de pensar o Estado, essa forma de tentar pensar a representação, mas a gente se vê nos dilemas parecidos, né, doutor João Batista, muito similares aos que ele enfrentou, aos que ele tentou dar conta nesse livro e naquele contexto. Ele batalhou bastante, Gabriel. Não foi sem conflito. Essa palavra é importante porque a gente desaprendeu, de alguma maneira, entende o conflito como um problema. O conflito é a essência da democracia. Isso está no Montesquieu, isso está no Maquiavel, isso precisa ser, digamos, melhor negociado, melhor vivenciado por todos nós. E aí, então, esse gesto que, no nosso campus, que emula uma polis, que traz consigo esse conceito de cidade, e que o UniBH, que se funde com essa cidade, o nome não é por acaso, mas aí o nome tem a verdade, né? Alguma coisa que não precisa ser muito dito. Por isso aqui também, esse plenário cheio, essa vibração, essa energia, né? Então, e aí, cheio de significantes e significados, a gente também está hoje, esteve ontem e vem passando esses 60 anos. E eu queria
não deixar de agradecer a figura também, né? A representação estudantil é importante porque a gente, nesse bom exercício do terreno do conflito, quando necessário, mas via de regra, propositivamente, temos uma relação com os estudantes maravilhosa. O professor Leonardo, que hoje também, eu queria deixar meu abraço a ele, o Gabriel já foi mencionado aqui, obrigado pela presença, mas essa figura do estudante é uma figura central. E aí, queria agradecer... não precisa, já agradeci. Quero falar da Le Cordon Bleu, gente. A Le Cordon Bleu, por que é legal falar disso aqui? Isso não é propaganda, isso de novo, abraçar a história da cidade. A influência francesa em Belo Horizonte é fortíssima, né? E a gente tem a alegria, vou delongar, de estar trazendo agora para Belo Horizonte a maior escola de gastronomia do mundo, pelo UniBH. Isso também tem, né, Le Cordon Bleu 130 anos, UniBH 60 anos, e a gente pode anunciar para a cidade que está trazendo isso, que vai ser uma mudança de paradigma na maneira como a gente enxerga a nossa hospitalidade, que é uma característica atávica nossa, mas que pode ser melhor profissionalizada e levar a um outro patamar, e levar Belo Horizonte ao lugar de protagonismo que ele tem como vocação. E com disciplina e método, a gente muda a história da cidade e a história da comunidade como um todo. Então, com muita alegria trazer e começar a construir essa história também a partir de uma vocação tão essencial de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Nesse aniversário de 60 anos, afirmamos nosso compromisso com a qualidade, com a inovação na educação. Queria, mais uma vez, agradecer a todos presentes, todo mundo que está na transmissão também, e não deixar de agradecer, por fim, já pedindo desculpas a quem, eventualmente, a gente quase que inexoravelmente deixa de mencionar nesse momento, a minha família, meu pai e minha mãe, Lúcia e Tadeu, que me trouxeram até aqui, que me deram educação, valores, e também eu sempre evito falar do meu filho, porque é muito difícil falar do meu filho e não me emocionar. Mas dessas missões todas, a missão da paternidade é aquela que é a mais profunda, é a que a gente fica mais honrado. Então, eu queria, meu filho de 8 anos, atleticano, Antônio Sicarini. Ontem, eu vou confidenciar uma coisa para encerrar, que é meu estilo, é meu jeito de ser, é verdade. O Antônio viu alguma repercussão na imprensa da cidade abraçando o Gabriel. O Gabriel sumiu de novo, o Braulio está vendo. A cidade abraçando o Belo Horizonte. E ele falou assim: papai, o que você faz é importante, né? É importante mesmo, é muito importante, é uma honra muito grande. Eu queria, para ele, se ele estiver vendo agora, ou se ele for ver isso, dizer que é ele que me inspira para fazer toda e qualquer coisa nessa vida. Muito obrigado aí para todos e todas, e ótima noite, ótima sequência da noite. Para seu pronunciamento, o autor do requerimento que deu origem a esta reunião especial, vereador Braulio Lara. Os outros cartões estão aqui, boa noite. Não. Boa noite a todos. Primeiro, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Aqui é a casa do povo, aqui é a nossa casa, e é muito gratificante estar aqui entre amigos, porque a história do UniBH é a minha história também. Então, eu queria começar essa solenidade, essa fala, falando um pouquinho dessa importância que está sendo esse momento, essa semana, porque foi só festa. Desde segunda-feira, cada evento, ontem foi sensacional e hoje também está sendo sensacional. Eu acho que, assim, com muito carinho aqui, estou muito feliz por todos estarem aqui. Então, primeiro eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente, o vereador Gabriel Azevedo. Obrigado, viu, Gabriel, por ter estado junto com a gente aqui nesse evento solene. Minha colega de bancada do Partido Novo, a vereadora Marcela Trópia também. Professor Rafael Scarini, nosso reitor do UniBH. Scarini, você sabe que a gente tem uma conexão com vários pontos, né? Eu estou muito feliz, realmente, de estar podendo promover esse momento solene aqui, porque é a hora da gente mostrar para Belo Horizonte o quão importante é a nossa instituição. Então, estou muito feliz. Professor Tiago, nosso desembargador, para mim é o professor Tiago, já foi meu chefe, inclusive. Muito bem-vindo. Marcelo Bueno e o Maurício Escobar, sócios do Grupo Ânima, que, de fato, quando pegaram nessa corrida de bastão, né, a gestão da marca UniBH, junto com os demais sócios e demais membros do Grupo Ânima, fizeram com que essa instituição avançasse muito mais, e isso foi muito relevante também. O professor Fogaça, que é fundador do UniBH, mas aí eu tenho que contar uma historinha, né, professor Fogaça, que também já foi meu chefe. Professor Fogaça, a gente sabe que esses 60 anos tem que ir contando a soma das histórias, né? Porque tudo começou na FAF-BH, né? Eu nem era nascido, sou de 81, mas sei dos valores que nortearam a Fundação Cultural de Belo Horizonte a reunir importantes professores que, naquela época, tinham uma visão de fazer diferente, que era de trazer a formação de professores para o turno da noite, com uma perspectiva social, realmente, de incluir pessoas que antigamente não conseguiam acessar esse tipo de ensino, né? Não tinha essa oferta naquela época, e a FAF-BH, então, se estabelece sob o comando da Fundac-BH, e começa uma história. E eu entro na história justamente quando isso virou UniBH. Em 1999, a FAF, então, né, com um processo todo articulado dentro do Ministério da Educação, consegue a licença para se tornar um centro universitário. E, então, começa o Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Agosto de 1999, estava eu lá fazendo vestibular e entrando na primeira turma de Ciência da Computação do Uni. A gente estava conversando aqui, e me permitam que eu vou ter que contar umas historinhas aqui, viu, gente? Eu cheguei lá achando que ia ter veteranos, né, trote, essas confusões lá, mas, na verdade, só tinha a primeira turma, primeiro semestre de todos os 23 cursos que foram abertos naquela época. E é muito legal olhar para frente, porque uma palavra que foi dita aqui foi confiança. Não é isso, Maurício? A confiança de você estar indo para uma instituição nova, né? O UniBH estava ampliando a sua atuação com vários outros cursos, e essa confiança que fez com que as primeiras turmas chegassem, né? Muitos com os pais, né, direcionando os filhos, foi o meu caso, mas muita gente que já estava no mercado e que buscava cursos desse tipo. Tinha uma demanda, assim. E aí, eu falo um pouquinho da área das ciências exatas, eu só tive colega fera de computação, que eram pessoas que estavam exatamente naquele momento onde o mundo estava para se transformar. A gente estava exatamente virando a página da internet. Quando eu comecei o curso, era 386 e o modem fazia barulho, e a gente ainda tinha que ficar lá esperando meia-noite para economizar a internet, né? Isso tudo aconteceu, e foi naquela época. Me formei em 2003,
Mas, no meio do curso, tive a oportunidade, então, de começar um pouco da arte de ensinar sendo monitor de disciplina. Na verdade, eu fui monitor de geometria analítica do curso de ciência da computação, mas chegou num ponto que eu dava assistência para todo mundo. Qualquer matéria, de qualquer período, ia lá e a gente estava sempre dando apoio para os alunos avançarem. No final de 2002, então, eu começo a ser funcionário da Fundac, e exatamente porque a missão era reconhecer os cursos todos que foram abertos, obter o recredenciamento da instituição, porque, ao mesmo tempo que todos os cursos, né, foram abertos por causa da autonomia universitária conquistada por toda a história que a FAF já tinha percorrido, a gente estava ali para mostrar para o Ministério da Educação o brilhante trabalho que foi feito. Momento esse que, inclusive, conheci pessoas magníficas nessa história, e eu gostaria de fazer algumas menções aqui. A Josi Lemos, professora Josi, que conheci, hoje é minha chefe de gabinete aqui na Câmara, estava lá cuidando da pró-reitoria de pós-graduação. O professor Wellington Cunha, que foi pró-reitor de Administração e Finanças naquela época, né? Assim como diversos outros, mas eu tenho que fazer menção aqui ao professor Zé Ribeiro, que está aqui presente, o professor Virgílio eu não ouvi, mas uma pessoa também muito importante, o professor Brant, e todos os demais professores que compunham o quadro da instituição e foram fundadores e que estava chegando, de fato, uma nova geração. Trabalhei, então, durante 5 anos dentro da administração do UniBH, né, junto com a Fundac, e foi o momento também que eu saí para, então, empreender em outros mercados. Fui parar no mercado de construção, mercado imobiliário. Mas o ponto-chave que mais conecta hoje o carinho que a gente tem pelo UniBH é olhar para essas histórias, mas enxergar que lá atrás eu era apenas um jovem que estava cheio de ideais e que tudo que aconteceu, tudo que foi acontecendo, gerou aquela impulsão para a gente ir para desafios maiores. E eu vou contar uma história que me marcou muito. Nós fomos para um campeonato de robótica em 2001, primeiro campeonato mineiro de robótica. Chegamos lá, tínhamos o nosso robozinho, apelidado carinhosamente de Trem Doido, e os robôs da UFMG, da PUC, tipo assim, aquela mecânica super complicada. Falei, nossa senhora, o que nós vamos fazer com o nosso aqui, né? Será que a gente vai passar vergonha? E começou o campeonato, né? Imagina você torcendo para um robô que já está programado, já está tudo pronto ali, né? Mas você está lá torcendo, joga a bolinha para um lado e para o outro, e no final das contas a gente não fez feio. A gente conseguiu chegar em 3º lugar. Em 2002, na segunda edição, eu falei, agora a gente vai para as cabeças. E nós fomos campeões de robótica em 2002. Ninguém imaginava que o UniBH estaria lá. Nós, que éramos inicialmente ainda a desconfiança, começamos a nos posicionar. E eu sei que isso aconteceu em diversos outros cursos. Ontem foi sensacional ver o tanto de jornalista que hoje eu tenho a grata satisfação, inclusive, de tê-los dentro do ambiente do nosso trabalho aqui na Câmara, que eles estão cobrindo e tudo, mas aí você vai descobrir que todo mundo foi aluno do UniBH. Isso é sensacional, porque o tempo passa para todo mundo, mas essas histórias nunca vão ser esquecidas. E disso tudo, né, quando um belo dia eu liguei, eu estava com o professor Wellington, né, falei, Wellington, fiz mestrado, estudei pra caramba. Eu acho que um dia eu tinha vontade de dar aula. Eu acho que não deu nem tempo, isso foi num domingo. Na segunda-feira, o Wellington me liga e fala assim, tem um professor que foi para a UFOP e é preciso dar aula de algoritmos. Só que a aula começa às 7 horas da noite. Isso era 5 da tarde. Eu falei, missão dada, missão cumprida. E desde então, desde 2011, estou nos quadros docentes do UniBH e isso, para mim, é um motivo de grande orgulho. Então, a história vai nos conduzindo. Não acabou, tá, gente? Eu estou contando esses casos aqui porque é tão intenso que, quando eu virei presidente da Associação de Moradores do Bairro Buritis, onde que eu consegui, por meio, né,
professor Cicarino e tudo, que a gente levasse a sede da associação para o UniBH. A Associação do Bairro Buritis está hoje dentro do campus Buritis. E, inclusive, aproveito aqui para saudar a vice-presidente da associação, a Rose, que está aqui também, que faz um trabalho bem bacana dentro do nosso bairro. Miriam Vasqueto também, que é um projeto social belíssimo que está dentro do UniBH, e eu poderia enumerar diversas outras ações, mas a conexão ela é integral. A conexão do UniBH com a nossa sociedade, com o nosso bairro, no caso, onde está o campus, onde é o campus Buritis, é integralmente conectada com o UniBH. Então, tudo isso nos traz a realmente não simplesmente ter aqui uma solenidade, e sim uma reunião onde tantos amigos estão aqui, diversos professores, né? Professor Vinícius, eu estou vendo aqui, professora Marília, professora Flávia, professor Breno, professora Beth, que eu sei também, todo mundo, alguns inclusive moram no Buritis, e a gente está ali pertinho, professora Marina, professor Pedro, hoje o professor Lucas é que está na linha de frente do campus, mas, enfim, tantas histórias bonitas. E vai passar mais 10 anos, 20 anos, 30, enfim, longa vida para o UniBH. E, Cicarine, uma frase que você já falou em alguns dos seus discursos, já que a história é o curso do futuro, o curso de história é o curso do futuro, né? Tudo vai virando história. Então, assim, tomei um tempo dos senhores aqui contando algumas histórias, mas é porque em 60 anos não dá para resumir em 5 minutos. Então, longa vida para o UniBH, parabéns, e todos vocês estão aqui, alunos, professores, servidores, ex-alunos, ex-funcionários e toda a comunidade. Parabéns, porque todo mundo que botou um tijolinho nessa história tem que ser reconhecido. Obrigado, gente. Senhoras e senhores, para seu pronunciamento, convidamos o presidente desta casa, vereador Gabriel Souza Marques de Azevedo. Obrigado. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o Braulio Lara, meu colega professor da UniBH, né? Ele que é um professor certamente muito rígido com seus alunos, porque aqui na Câmara é muito rígido com nós, com nós é maravilhoso como professor, conosco, com nossa atuação, é o nosso ouvidor, né? É um ouvidor que faz com que essa casa, nos últimos anos, não figure em nenhum jornal por nenhum caso de corrupção. É uma pessoa que está aqui ajudando a gente a manter essa instituição no prumo. Treta a gente tem, confusão também. Mas dinheiro público roubado, não. Ok? E isso é mérito também do vereador e professor Braulio Lara. Secretária Marcela Trópia, cuja própria fala mostrou para vocês um largo currículo e é uma das pessoas que aqui faz a educação valer a pena e ser uma prioridade do Parlamento Municipal. Eu tenho muita alegria de tê-la sempre à minha direita aqui nessa mesa, presidindo os trabalhos, como a nossa mulher mais jovem aqui, vereadora mais jovem, mas ainda com pouco tempo de vida, demonstrando um preparo e um currículo muito, muito mais largo do que outros que já têm mais tempo de estrada. Rafael, tê-lo como reitor é um privilégio. Tê-lo como amigo é, sim, razão de muita felicidade. Saiba que ver a nossa instituição sendo guiada por alguém tão preparado, tão competente, tão inteligente, tão dedicado,
é motivo de orgulho para o professor, para os alunos, para as pessoas que estão nessa instituição de peito aberto, tá bom? Obrigado. Tiago Gomes de Carvalho, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também se soma aos quadros da instituição, que é um dos brilhantes membros daquela casa e que faz com que a Justiça em Minas Gerais sinta muito orgulho de si própria com a sociedade. Marcelo Batistella Bueno, sócio fundador e presidente da Ânima Educação. Olha, eu sou egresso da Faculdade de Direito Milton Campos, né? Tenho muita alegria de ter me formado lá. E no dia que eu soube que a Ânima passaria a ter o papel que tem, eu fiquei extremamente feliz. Quero aproveitar para cumprimentar meu amigo Dr. João. Dr. João, entrar na sala onde eu muitas vezes conversei com o professor Sidney Safio, que era, né, o dirigente do Cefos, e ver o senhor lá conversando com os alunos para retomar o diretório acadêmico, foi muito legal. Eu sei que você cuida daquele lugar onde eu me formei com muito carinho. E obrigado à Ânima por cuidar dessa instituição com muito carinho. Maurício Escobar, sócio fundador da Ânima Educação, muito obrigado pela presença. Francisco José Fogaça, fundador da Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura. Quero ainda cumprimentar com muito carinho a Marília Couto, né, que está ali conduzindo a nossa faculdade de Direito. E quero cumprimentar também Rafael. Cadê o Rafael, que é o presidente da representação dos alunos? É meu xará, Gabriel. Errei o arcanjo. Fica de pé aí, Gabriel. Palmas para o Gabriel. Ô, Gabriel, eu fui presidente do diretório acadêmico, fui presidente do Grêmio. É muito importante para os alunos a representação política no ambiente universitário. Presidindo associações como essa, que a gente garante que os alunos não estejam tão somente participando do processo educacional como seres passivos. É direito dos alunos lutar por melhorias, lutar pelo que eles acreditam, lutar para transformar a própria instituição da qual eles fazem parte, e por isso eu te peço para ficar de pé e ser aplaudido, porque eu sei que não é fácil presidir as organizações estudantis, sobretudo num tempo ruim, em que militâncias partidárias, militâncias outras, que não aquelas que representam os interesses dos estudantes, tentam tomar essas instituições de assalto, de maneira com que o interesse dos alunos seja colocado no final da fila. Então, te desejo muito bom trabalho presidindo essa instituição e estou muito feliz de te ver aqui no plenário. Tá bom? A mim cabe fechar as falas do evento de hoje, e eu queria, portanto, passar aqui 3 recados muito objetivos. Primeiro, todas as vezes, alunos, sobretudo, e eu vejo vários alunos aqui, que alguém me diz que surgiu uma agenda na segunda-feira de manhã ou na segunda-feira à noite, como, por exemplo, nessa segunda-feira à noite, sei que os senhores e senhoras estavam lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para celebrar os 60 anos. E eu fui convidado para compor a mesa, estar lá, discursar. Eu falei, eu não posso. Eu tenho aula. Hoje, presidir a Câmara Municipal de Belo Horizonte é uma honra e uma responsabilidade tanto. Ser vereador pelo 2º mandato, uma responsabilidade tanto. Ser pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte é um desafio monumental. Mas a coisa mais importante que eu faço é entrar em sala de aula para colaborar com a formação das pessoas que vão conduzir o nosso futuro. Ser professor, e eu falo isso olhando para vários colegas professores, é a atividade mais importante que eu faço na minha vida hoje. E ser professor dessa instituição que completa 60 anos, conduzindo um processo educacional digno de nota, digno de aplauso, digno de reconhecimento, é motivo de uma alegria e de um ânimo na minha vida que vocês não fazem ideia. Todos os dias, quando eu chego, segunda de manhã e segunda à noite, para entrar na sala de aula e sentir um olhar ávido por conhecimento, não só da parte que me encara, mas dessa parte, para saber o que aquelas pessoas querem fazer da vida, o que elas querem construir, e ser um auxiliar nessa formulação de sonhos é um privilégio.
Ser professor da UniBH é um encanto. Quando eu tive a oportunidade de voltar à sala de aula, Rafael, formei na Milton Campos, lecionei na Milton Campos, lecionei na Hilton, lecionei em outras instituições, e chegar ali e caminhar por um campus universitário, cumprimentando os alunos, rabiscando o quadro dali para lá, e ver uma sala de aula atenta, sobretudo os alunos da noite, que passaram o dia no trabalho e enfrentaram o Braulio Lara, o trânsito do Buritis, para chegar ali, eu vou lhe dizer, é um motivo de orgulho. Então, o primeiro recado que eu quero dar aqui é que uma instituição que celebra 60 anos formando jovens não merece só os aplausos e o reconhecimento desta Câmara Municipal, mas recebe aqui, chefe do Poder Legislativo, o reconhecimento do povo. Nós estamos aqui na casa com 41 vereadores eleitos pelo povo de Belo Horizonte. Está falando aqui aquele que preside um conjunto de pessoas que recebeu o voto popular para representar a cidade inteira. E, portanto, fica o reconhecimento dessa cidade, da cidade de Belo Horizonte, pelo que vocês fazem por nós. E aí vem um segundo recado, além do privilégio de ser professor nessa instituição que celebra 60 anos. A importância de um campus universitário por uma cidade que se quer próspera. Dia desses eu conversava com a reitora Sandra, da Universidade Federal de Minas Gerais, e da janela da sala dela, da reitoria, eu falava, professora, como é que o bairro São Francisco, que a gente vê daqui, é repleto de galpões e caminhões? Será que ninguém aqui conhece o que aconteceu em Stanford ou em Oxford? A parceria de empresas, iniciativa privada, mundo acadêmico, o caldo social que vem de um ambiente onde os estudantes moram, circulam, tomam uma depois da aula. Não é possível que não teve ainda alguém para perceber que nós estamos falando aqui de um desperdício de terreno. Porque uma universidade, um campus universitário, é tal como o fermento, tal como a capacidade de transformar uma localidade para sempre. Stanford, que surge de um espaço, de um terreno que era de uma família, está lá gerando aquilo tudo que gera para a gente, impacta na nossa vida, porque não é isolada do planeta. Ela tem uma vida no seu entorno. Se vocês mirarem a nossa planta original, de 1893 até 1897, vocês podem procurar, ali vocês já devem estar identificando a Afonso Pena, o Parque Municipal, que era um quadrilátero e com o tempo foi sendo repartido, o Palácio da Liberdade, a Praça da Liberdade, a Raul Soares. Mas, se vocês olharem na nossa planta original, vocês não vão encontrar o espaço para um campus universitário. E ninguém há de me dizer que, no final do século XIX, isso era uma inovação. Não. Né? Posso falar de Bolonha, posso falar de outros lugares em que a universidade já existia, bem antes de planejarem a nossa capital. Portanto, no âmbito da Avenida 17 de Dezembro, que hoje se chama Avenida do Contorno, não pensaram numa universidade. Numa planta de projeto de plano diretor, como vocês podem perceber, a Avenida Amazonas não seguia até a Contorno. Ela se encerrava num conjunto destinado a hospitais. Foi JK, quando prefeito, que acabou alongando a Amazonas, atravessando a Itacolomi, que hoje chama Barbacena, para chegar até Contagem. Mas, antes disso, veio uma ideia, João. A ideia de construir, ali naquele espaço, um campus universitário para Belo Horizonte. É uma planta linda, depois eu te mostro. Nunca saiu do papel. Hoje, nós temos algumas universidades. E, quando eu vejo a UniBH ali, naquele espaço que era originalmente a sede da Mendes Júnior, e foi, né, repartido, tanto que o estilo arquitetônico, vocês já notaram, da BH Trans e da Uni conversam, porque eram o mesmo prédio. Aquele espaço é um privilégio para a nossa cidade. Entrar todo dia naquele campus é perceber que vocês, alunos, vocês podem muito mais do que a cidade está fazendo. A cidade que abraça a UniBH não pode abraçar de mentira. Atenas não era Atenas, dizia Hannah Arendt.
Atenas eram os atenienses. Isso é muito importante. Uma cidade não é feita de ruas, bairros, engarrafamentos. Não. A cidade é feita de pessoas e a maneira com que elas circulam. Foi em Atenas, que brigou com os persas para garantir não só democracia, teatro e tudo mais, que os sofistas, muito mal falados até hoje em dia, porque Sócrates e Platão os sacanearam, ensinavam livremente pelas ruas. A universidade, ela não pode ser um conjunto de prédios espaçados da cidade, mas atualmente isso não é culpa da universidade, é culpa da cidade. A cidade não tem abraçado de verdade campos universitários como a UniBH. E quando eu olho para aquela multidão de alunos, professores e gente circulando, eu vejo a solução do nosso sistema de saúde, melhorias nas inteligências que podem resolver graves situações de segurança. Eu vejo gente sendo atendido melhor, sendo educado melhor, porque os professores das escolas de ensino fundamental, Rafael, se passarem, como passam na Finlândia, por um processo de permanente requalificação nos ambientes universitários, vão lecionar melhor para as nossas crianças. Então, quando eu vejo o privilégio de uma instituição de 60 anos incrustada no Buritis, incrustada numa região cheia de potencial, eu vejo ali uma cidade muito melhor. Eu vejo uma cidade mais democrática, uma cidade que gera ciência e conhecimento. Então, a UNE é uma dessas razões de eu encher a boca para falar sou Belo Horizontino. Aliás, leva BH no nome. É a Universidade de Belo Horizonte. Então, vejam, nesse segundo ponto, eu quero abrir os nossos horizontes aqui, porque a gente tem de possibilidade fazer com que os próximos 60 anos da UNE, nós vamos chegar lá aos 120, espero estar presente, estou com 38, é possível, provável, maneirando nos exercícios. Eu espero que nos próximos 60 anos a UniBH celebre o fato dela e do sistema Ânima conseguirem projetar nossa cidade. Eu sou um belo-horizontino orgulhoso e, ao mesmo tempo, frustrado, no sentido em que, de repente, nós éramos a terceira cidade, agora é a sexta, que não tem tanta transparência e que mais, ao contrário do que fez Recife, criando o Porto Digital, pesquisem, é sensacional, a gente não está retendo talentos. Eu converso com os meus alunos e aí, formar e vou embora. Vou para São Paulo. Que isso? Tem alguma coisa errada. Então, a UniBH, nesses próximos 60 anos, precisa ajudar a nossa cidade a desbravar o próprio potencial. E o terceiro ponto, na segunda-feira eu não estava lá na Assembleia Legislativa, porque estava dando uma aula muito especial sobre democracia como modo de vida. Estava ao lado do professor Augusto de Franco, convidados ilustres lá na plateia, e aí eu explicava, Rafael, que a democracia ela não surge por um decreto ou por uma ordem. A democracia não é ordem. Com todo respeito à nossa bandeira nacional, que evoca um lema positivista, eu quero deixar claro aqui, como belo-horizontino e como mineiro, que muito mais importante do que ordem e progresso é essa coisa fantástica chamada liberdade. Portanto, a bandeira de Minas, com todo respeito à nossa união, remonta ao fato que a nossa unidade federativa tem muito mais a dizer. É da liberdade, é da interação, é do livre pensar e do livre comunicar. E eu falo com os meus alunos de uma maneira levemente não tão protocolar, que é mais importante o momento que eles estão na cantina conversando do que no momento que eles estão comigo em sala de aula. E eu sei que eu posso ser demitido agora. Mas, onde é que está a essência disso? Primeiro, eles têm que desejar estar comigo em sala de aula e não estarem lá obrigados. E eu acho que a frequência tem demonstrado isso. Dia desses, e esse é o papel de um professor, 3 alunos me abordaram no primeiro período, né, e falaram, olha, nós queremos viajar no final do ano. As conversas e as aulas do senhor têm nos motivado a querer conhecer o mundo. Opa, estou fazendo alguma coisa certa. E a gente queria dicas.
estava já no corredor, falei, vou voltar para dentro de sala, porque essa é uma aula muito importante. Sentem-se aí. E aí, vocês acabaram de se conhecer? Sim, a gente entrou aqui na sala de aula agora. Bom, e por que vocês decidiram ir os três? Ah, porque a gente se gosta. Eu falei, isso é muito importante, porque as amizades que vocês vão cultivar aqui talvez sejam as amizades da vida inteira, num mundo em que está muito difícil reconhecer os amigos de verdade. Então, essa é uma lição. Criem laços. Segundo, para onde vocês vão? Ah, professor, a gente está pensando em ir para a Europa. Eu falei, chique. Bom, onde? Ah, nós estamos com essas 3 opções. Então, eu vou dar uma lista aqui de vantagens e desvantagens sobre cada um desses países. Cara, nós passamos 1h30 depois da aula conversando sobre a possibilidade de uma viagem. Depois eu conversei com outro grupo de 5 alunos, estava muito triste porque um ia embora, porque o pai foi transferido. Os laços que vocês vão criando na universidade são muito importantes. Quando a pandemia aconteceu e as universidades se forçaram a dar aula pelo Zoom, o que eu me recusei a fazer, mas eu compreendo que o mundo tinha que continuar girando, se o dar aula é só alguém falando alguma coisa e outra pessoa prestando, isto não é uma universidade. A UniBH merece esses 60 anos repleto de parabéns, porque ali vocês circulam, interagem, coabitam, coexistem, pensam junto e são o antídoto, a vacina para a tragédia que tem se abatido no planeta. Existe, e nós já estamos numa segunda Guerra Fria. De um lado estão democracias, do outro lado estão pessoas que não gostam de regime democrático. E o lado que não gosta do regime democrático, conta com uma seiva, com um terreno fértil muito interessante, fatal e mortal. Qual é ele? Um conjunto de algoritmos, um conjunto de modos de vidas afeitos ao que é igual e que não gosta do que é diferente. E líderes populistas que se aproveitam da divisão na sociedade para impor a sua forma de governar, estão nos colocando na Segunda Guerra Fria. Por que eu encerro dizendo que a UniBH, e aí, Rafael, vou me permitir ser profundo, é o antídoto para o que está acontecendo no planeta? Porque vocês, em sala de aula, vocês nas cantinas e no campus universitário, percebem, e percebem aqui nesse plenário, que vocês não são iguais. Vocês são diferentes. Entre os alunos existem brancos, pretos, mulheres, homens, heterossexuais, bissexuais, homossexuais, tem de tudo. E tem gente que pensa mais à esquerda, mais à direita, mais assim, mais assado, e tudo bem. E tudo bem que vocês são diferentes, e tudo bem que nós somos diferentes. Ser diferente é muito legal. E na universidade, as diferenças se somam na criação de ciência, de avanço, de pensamento, de tecnologia, porque quem só anda com quem é igual não cria nada de diferente. Então, o campus universitário da UniBH é uma magia a partir do momento em que vocês que pensam diferente vão conviver e vão se respeitar. Porque quem só conversa num grupo de WhatsApp, onde todo mundo concorda, quem mora num condomínio distante, pega um carro, fica 2 horas no trânsito, vai para o seu ambiente de trabalho, volta, repete isso no outro dia, e quem não tenta se esbarrar no que discorda, contribui para a criação de uma bolha onde vai ser inoculado um veneno para garantir que se imponha uma ordem mundial em que todo mundo deve obediência a um ser só. Não estou inventando. George Orwell já falou disso em 1984, e na Revolução dos Bichos. A UniBH é um antídoto de democracia. A UniBH é um antídoto de ciência, de convivência, de prosperidade, e que orgulho de ser um cidadão de uma cidade que tem essa joia que garante para nós que nessa cidade, erguida em 1897, inaugurada precisamente no dia 12 de dezembro, exista prosperidade, futuro, perspectiva, sonho. Eu entro em sala de aula na certeza que eu estou diante de quem vai fazer desse mundo um lugar muito melhor.
E, portanto, só me resta, é claro, agradecer por ser professor, demonstrar orgulho por ser cidadão nesta cidade em que há a UniBH e, terceiro, ter muita esperança de que os dias podem sim ser melhores, porque nós contamos com esse antídoto, com essa vacina, com essa substância incrível, com esse caldo de gente que faz ciência, que faz pesquisa, que faz extensão e que move o mundo de um jeito melhor. Afinal de contas, a nossa marca é a educação. Muito obrigado. Boa noite. A Câmara Municipal de Belo Horizonte parabeniza o Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, cujo valor foi reconhecido pelo vereador Braulio Lara e referendado pelo Conselho de Agraciamento desta Casa. Para o encerramento regimental desta reunião especial, o ouvidor desta Casa, vereador Braulio Lara. Antes da gente fazer o encerramento final, eu quero mais uma vez agradecer cada um que está aqui, mas quero fazer um agradecimento a todos os reitores que dirigiram a UniBH desde 99. Primeiro deles, professor Ney Soares, que já faleceu, e, inclusive, professor Cicarini. No Buritis, hoje, temos uma praça que se chama Praça Reitor Ney Soares, que é uma homenagem que marca, de fato, aquele que foi o primeiro reitor e que implantou no Buritis o UniBH. Então, é um reconhecimento dessa Câmara a um marco importante na história. Mas por lá passaram também o professor Francisco Mercedo Moreira, depois nós tivemos a professora Sueli Baliza, que não pôde estar presente conosco hoje também, professora Carolina Marra, e hoje o professor Rafael Cicarini, que é o atual reitor. Então, agradeço cada um de vocês por todo o trabalho desenvolvido à frente da instituição. E, portanto, cumprindo o nosso regimento, às 21h01, eu declaro encerrada essa reunião especial. Convidamos a todos para um coquetel no hall do Salão Nobre. Informamos que as fotos e a gravação desta reunião estarão disponíveis no portal da Câmara, cmbh.ebg.gov.br. A todos uma excelente noite. Obrigado pelo